Meus irmãos, o tema do sermão desta manhã é: a soberania de Deus é o fundamento do nosso louvor. A soberania de Deus é o fundamento do nosso louvor. E nós iremos expor o texto do Salmo de número 135. Salmo de número 135 é uma leitura longa, também será uma exposição um pouco longa, mas prometo para vocês que tentarei ser o mais breve, para que não cansem enquanto estiverem sentados ouvindo a minha voz entrar pelos ouvidos de vocês. Bom, meus irmãos, o Salmo 135 é um hino que chama o povo para louvar ao Senhor por causa do seu poder majestoso demonstrado por meio dos seus grandes feitos. Então, o povo é chamado para louvar ao Senhor, e cada geração que cante de forma forte e expresse a sua fé com lealdade e gratidão. O Salmo de 135, no versículo 1 até o versículo 21, é um cântico que atende às necessidades do povo de Deus nos templos, a fim de renovar a sua fé e a sua gratidão. Acompanhe comigo a leitura do texto do Salmo de 135, versículo 1 até o versículo 121. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louve o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou o primogênito no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendiga o Senhor. Casa de Arão, bendiga o Senhor. Casa de Levi, bendiga o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, a Tua palavra foi lida e agora iremos expor. Com isso, Senhor, nós pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, que o Senhor nos faça compreender, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos compreender e entender o que o Senhor requer de nós por meio da Tua palavra nesta manhã. Seja conosco, Senhor, e que tudo que nós viemos fazer neste momento de culto, nesse momento de exposição da Tua palavra, seja vinda do Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, fazendo uma pergunta para vocês. Já teve algum momento da vida de vocês que vocês acordaram, foram para o trabalho, aconteceram tantas coisas que você falou assim: o porquê que eu estou aqui hoje? Ou você olha e fala assim: eu não deveria nem ter saído de casa hoje. Já teve esses momentos com vocês? Eu certa vez, eu
trabalhei muito tempo em uma empresa de ônibus e eu já estava tão angustiado naquele local, tanta coisa errada que eu via, que eu saía de casa até alegre para trabalhar. Ligava o som do carro, ia ouvindo louvores, cânticos e alegre. Mas quando eu chegava na porta dessa garagem de ônibus, que eu colocava o pé para dentro desta porta, me dava uma angústia, um desespero, uma vontade de voltar para casa. E eu falava, por que eu estou aqui? Eu tenho que, primeiro motivo, eu tenho que sustentar minha família, então eu estou aqui para isso. Mas hoje é um dia que eu não deveria estar aqui. Foram tantas coisas ruins acontecendo, durante toda a semana, e eu falava, hoje não é um dia que eu deveria ter colocado o meu pé para fora da cama. Quantos de vocês já tiveram essa impressão? Já passaram por um momento assim? O Salmo 135 trata sobre isso. A razão do nosso louvor. Qual é o fundamento do nosso louvor? É sobre esse assunto que o Salmo 135 trata. Agora, veja o interessante. Nos dias do salmista, o ensino que ele transmite é uma convocação para os servos do Senhor para louvar aquele que é soberano, ou seja, Deus. E nos nossos dias, esse salmo que é lá do Antigo Testamento, onde muitos ficam presos só no Novo Testamento e esquecem que o Antigo Testamento é o início de tudo na humanidade. Lá no Antigo Testamento, ele ensinava chamando o povo a adorar aquele que é soberano. Nos nossos dias, nós somos convocados para louvar o Senhor, que é o único Deus soberano, fiel e incomparável. Porque em nossos dias, assim como nos dias do salmista, existiam muitos deuses, estatuetas levantadas pelas mãos dos homens, cidades que tinham estátuas dos reis ou dos seus líderes, imperadores, colocado na entrada da cidade para mostrar que aquela cidade pertencia a tal povo. Em nossos dias, eu vou falar mais para frente, mas vou antecipar um pouquinho. Em nossos dias, os deuses dos nossos dias, que as pessoas se prendem, é o dinheiro, a fama, o poder, reconhecimento. Essa é a busca do ser humano. Em nossos dias ele trata disso. Então, o que o salmista ensina para nós é que nós devemos louvar o Senhor, que é o único Deus das nossas vidas, que está muito acima de qualquer ídolo que venha a ser criado no nosso coração. Só que veja, se Deus é o único Deus que é soberano, fiel e incomparável, então eu levanto uma pergunta: por que os seus servos devem louvá-lo? Por que os seus servos devem louvá-lo? Alguns vão dizer, porque ele me ama. Outros vão dizer, porque ele enviou Jesus Cristo para me salvar. Outros irão dizer, porque ele é a porção mais importante na minha vida. Outros irão dizer, Deus transformou minha vida de uma forma que você não imagina. Homem nenhum poderia fazer isso comigo. Ok, tudo isso é uma verdade. Porém são respostas muito rasas. Respostas muito simples. E pessoas, quando perguntam para nós qual a razão da nossa fé, muitas vezes elas esperam uma resposta mais profunda, porque elas querem compreender o porquê que nós estamos todos os domingos na igreja cultuando ao Senhor. Porque para eles não é normal. Como que pode um grupo de pessoas estar constantemente na igreja todos os domingos, louvando a um Deus, cantando, ouvindo um homem falar da palavra de Deus, da Bíblia para eles? Qual a razão de tudo isso? Eles esperam uma resposta muito mais profunda, uma resposta mais convincente, porque o que nós mais vemos são pessoas falando, Jesus te ama, o meu Deus não te abandona, o meu Deus é o Deus que eu amo, o meu Deus, esquece que Deus não é somente dele, Deus é de todo um povo, ao qual ele escolheu e chamou. E a resposta para essa primeira, a grande resposta, né, a grande verdade que responde esta pergunta, o porquê, se o Senhor é o único Deus soberano, fiel e incomparável, então por que os servos devem louvá-lo? A primeira resposta se encontra do versículo 1 ao versículo 4. A grande verdade, uma grande resposta que é profunda, a primeira delas se encontra do versículo 1 ao versículo 4, que é porque ele elege o seu povo de forma soberana. Ou seja,
Se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido pelo Senhor. Se você está sentado aqui hoje, ouvindo uma mensagem de Deus, é porque Deus te escolheu e te chamou para estar aqui hoje. Você não está aqui por um acaso. Você não veio pelas suas próprias forças. Lógico que eu vim sério. Eu levantei, tomei meu banho, coloquei a minha melhor roupa, peguei o meu carro, ou peguei o Uber, ou peguei o ônibus. Vim até a igreja, estou aqui porque eu quero. Não. Isso foi um desejo que Deus colocou no seu coração, porque a sua vontade seria estar em casa, neste momento, embaixo das cobertas ou sentado no sofá, assistindo um bom programa de televisão. Bom programa e nós não temos. Esse seria o desejo do ser humano. Mas não, nós estamos aqui porque nós fomos eleitos de forma soberana, ou seja, nós fomos eleitos pelo controle de Deus, a vontade de Deus. Nós estamos aqui por causa disso. O Salmo inicia com uma tripla convocação para louvar ao Senhor. Veja, do versículo 1 ao versículo 3 ele diz: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa de Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Então muitas pessoas acreditam estar na igreja por eles mesmos, mas não. Estão aqui porque Deus elegeu de forma soberana, escolheu e trouxe até a sua presença. E o porquê que eu disse que o Salmo inicia com uma tripla convocação? Porque a expressão louvem aparece 3 vezes seguidas. Essa repetição não é por acaso. E muito menos o salmista está dando uma sugestão para você: louve ao Senhor para que a tua vida vá bem, para que a sua vida seja boa. Não. O que o salmista está fazendo é dando uma ordem, porque na língua original, trata essa palavra que nós acabamos de ler, louvem, trata de uma palavra imperativa, isto é, o salmista não está convidando o povo a louvar se tiver vontade. Olha, se você tiver vontade, quiser aparecer lá na igreja amanhã para cantar um louvorzinho com a gente, vai lá. Olha, você não pode esquecer que você é um cristão, então, se você tiver vontade de estar na presença de Deus, vai lá na igreja amanhã. Não, ele está dando uma ordem para louvar, e essa ordem é uma ordem progressiva. O que eu quero dizer? É uma ordem que ela se desenvolve, ela cresce, certo? E por quê? Por causa de 2 movimentos que nós iremos ver do versículo 1 ao versículo 4. O primeiro movimento é: o louvor é para a pessoa de Deus. Veja, aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servo do Senhor. Então, o primeiro movimento é: nós devemos louvar o Senhor por causa da pessoa dele. Segundo, o louvor é para o nome dele. Veja no versículo 2: que estão na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, louvem o Senhor. Então nós devemos louvar ao Senhor por causa da sua pessoa, devemos louvar ao Senhor por causa do seu nome. Esses 2 motivos esses 2 movimentos apresentam 2 motivos do porquê Deus deve ser louvado, que é por causa do seu caráter. Devemos louvar a Deus por causa do seu caráter. Devemos louvar a Deus por causa da presença dele que se encontra constantemente entre nós. E esta presença, nós temos ela de inúmeras formas. No nosso falar, no nosso olhar, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso coração, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus que se encontra em nossa frente, e devemos ler todos os dias. Não deixar aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Tem casa que quando nós chegamos lá e você vê a Bíblia aberta no Salmo 23... a folha já está até amarelada, porque nunca mudou de página, só pega aquela página ali. Salmo 91 é a mesma coisa, porque lá diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o Salmo 91 está aberto na minha casa, eu estou habitando no esconderijo do Senhor. Não, a palavra de Deus, ela deve ser lida, porque é por meio dela que Deus fala com você. Então, é uma forma da presença de Deus entre nós. E logo a seguir, o salmista diz: quem deve louvar o Senhor? E ele diz: louvem-no vocês, servos do Senhor. Ou seja, a resposta aqui é os servos. Quem deve louvar o Senhor? Os servos.
E aqui o salmista, ele faz uso das palavras do Salmo 134, no versículo 1. Como eu expliquei no sermão passado, mas eu irei repetir para aqueles que não estavam, a palavra servo, neste contexto, não trata de um título ou de um rótulo, pois trata a ideia de pertencimento. Então, quem deve louvar o Senhor? Aqueles que pertencem a Deus. Não é qualquer um que louva o Senhor. Tem muitos do mundo aí fora que fala que louva a Deus, que confia em Deus, que acredita em Deus. Até coloca, entra na minha casa, transforma a minha vida. Coloca lá, ontem lá no condomínio onde nós moramos, teve uma festa junina. Nós tínhamos acabado de chegar aqui da igreja e quando estava no finalzinho da festa junina, eu estava no meu escritório revisando o sermão e eu ouvi o cara, eles colocaram para tocar: entra na minha casa, transforma a minha vida, alguma coisa assim, foi embora. Aí eu fiquei pensando, são pessoas ímpias, estão tocando uma música que se diz ser cristã. Então muitos acreditam que louvar a Deus é para todos. Não. O louvar a Deus é somente para aqueles que são servos do Senhor. E atentem-se, vocês devem louvar o Senhor porque vocês são servos. Todos nós que sentamos nas cadeiras de domingo, prestamos culto ao Senhor, somos servos do Senhor. Então, nós como servos do Senhor, nós pertencemos a Ele e devemos louvá-lo. Logo, quem deve louvar o Senhor não são aqueles, quem deve louvar o Senhor é somente aqueles que pertencem a Deus, mas tem algo muito mais que isso. Não é somente pertencer, porque falar que pertence é muito fácil. Agora, tem algo muito importante que é que vivem sob a autoridade de Deus. Se nós somos servos, nós seguimos a sua autoridade. E a autoridade dele nós encontramos aonde? Na sua palavra. Já no versículo 2, o salmista especifica de uma forma mais profunda sobre quem são os servos. E ele diz que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Os servos que devem louvar o Senhor são aqueles que estão constantemente diante de Deus. E essa ação de estar constantemente diante de Deus, nós podemos identificar no texto, porque o salmista, ele usa a palavra estão. E esta palavra trata de uma ação contínua, ou seja, algo permanente. Não é esteve ou estará, é estão constantemente, é uma presença única diante do Senhor. Isso traz a ideia de permanecer. Por exemplo, um servo que não abandona o seu posto. Temos o Eduardo, que é porteiro. Para ele ir ao banheiro, ele precisa pedir para alguém ficar no lugar dele para ele poder ir ao banheiro. É um servo que não abandona o seu posto. E aqui traz uma ideia militar. Porque, não sei se todos aqui já serviram o exército, né? Mas quando serve o exército, lá cada um tem um posto para tomar conta. E não deve ser abandonado por hipótese nenhuma. Então, traz a ideia de permanecer, de não abandonar o posto. Esta ação descreve os cristãos que não faltam, trazendo para os nossos dias, tá? Essa ação descreve os cristãos que não faltam ao culto quando a vida está apertada. Hoje eu não vou para a igreja, eu não estou legal, estou meio desanimado, meu bolso está vazio, eu estou triste, eu estou com um vazio interior, minha alma clama pelo Senhor, mas eu estou sem forças para ir à igreja. Não, deve sim ir à igreja. Se você está sem forças, você deve buscar as forças no Senhor, deve buscar em Deus. Então nós devemos ir à igreja, não é deixar de ir à igreja porque a vida está apertada. Não trocam o culto pelo jogo da seleção brasileira de futebol. E aqui eu já estou sincero, eu estou antecipando já o domingo em que o Brasil estará lá na final da Copa do Mundo e as igrejas estarão vazias. Porque será que os crentes verdadeiros estarão na igreja ou estarão assistindo o jogo? Porque o domingo é o dia do Senhor. Foi levantada essa hipótese, essa questão. Então não trocam o domingo do Senhor pelo culto do Senhor, pelo jogo da seleção brasileira. Não trocam o culto para estar em um churrasco só para agradar amigos ou os familiares não cristãos.
que não trocam o domingo, que é o dia do Senhor, simplesmente para poder curtir um momento de lazer. Sabe por quê? Porque um cristão que não abandona o seu posto, para ele é muito mais importante permanecer de pé diante de seu Senhor, na casa do seu Senhor, mesmo que seja questionado pelos seus amigos ou parentes: por que não deixa de ir ao culto uma vez? Não vai matar. Que mal vai fazer você não ir ao culto um domingo? Você está quebrando a sua confessionalidade e a sua confessionalidade e a sua fidelidade ao Senhor. Não deixa de ir ao culto. Para ele a vida pode estar difícil, a semana pode ter sido a semana mais difícil que já existiu na vida dele, mas ele não troca o culto, porque para ele é um prazer estar na presença do seu Senhor, louvando, porque ele é soberano. Essa é a resposta para a primeira pergunta. Deus é soberano sobre a vida dele. Então Deus é soberano sobre a vida de cada um de vocês. Vocês são servos de Deus? Acredito que todos vão responder na mente e no coração: sim, sou. O Célio está me atacando, o Célio está me ofendendo, o Célio está me agredindo. Não. É só uma pergunta para que nós possamos refletir. Somos servos de Deus? Sim. Se somos servos de Deus, então Deus é soberano na nossa vida. Não deve ser trocado por nada. Não deve ser substituído por momentos nenhum. No versículo 13, o salmista apresenta a terceira razão do porquê o servo do Senhor tem prazer em permanecer na presença do seu Senhor, louvando. O salmista diz: louvem o Senhor porque o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome porque é agradável. O que mais ouvimos nos dias de hoje, tanto da boca quanto nas redes sociais, nós vemos as pessoas postando o Senhor é bom. Esse é o que mais vemos, é um fato. Só que ninguém continua o versículo falando: cante o Senhor porque é agradável. Sabe por quê? Porque muitos só acham bonito dizer o Senhor é bom. Então, olha, o Senhor é tão bom, que Ele me auxilia até no meu pecado. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que mais postam falando que Deus é bom são os que não se curvam diante dEle. Acham que dizer que o Senhor é bom é como se fosse um talismã. Eu falei que o Senhor é bom e Deus derrama as bênçãos dele sobre mim. Errado. O Senhor é bom para aqueles que servem a Ele, vocês. Deus é bom para vocês porque vocês estão aqui sentados nesta manhã, prestando culto a Ele, ouvindo a exposição da palavra dEle. Então Deus é bom para vocês. Deus é bom para vocês porque vocês entendem que é agradável cantar louvores para Deus. Sabe por que os que só dizem o Senhor é bom não continuam o versículo porque é agradável? Porque eles não sentem prazer em cantar louvores para Deus. Para eles é prazeroso cantar funk, sertanejo, pagode, rap, tudo quanto é tipo de música que não louve a Deus. É prazeroso para eles, é agradável isso. Então para eles não é agradável cantar para Deus. Então é errado sim eles falarem que o Senhor é bom para eles, porque eles não reconhecem isso de coração, é só da boca para fora. Vocês reconhecem de coração, porque vocês entoam, cantam louvores junto com o corpo de Cristo, exaltando o seu Senhor. A razão do Senhor, de permanecer na presença do Senhor, é porque o Senhor é bom e nós reconhecemos o poder dele e tudo que ele fez em nossas vidas. Nesse versículo, eu chamo a atenção dos irmãos para a palavra porquê. E por que eu chamo a atenção dos irmãos para a palavra porquê? Porque é uma ação, ela trata de uma ação decisiva nesse versículo. Ela mostra que o louvor é a resposta racional a uma realidade concreta. Ou seja, nós não louvamos ao Senhor porque nós nos sentimos bem. Não louvamos ao Senhor porque a nossa semana correu tudo bem do jeito que nós esperávamos, do jeito que nós havíamos planejado. Não louvamos ao Senhor porque o emprego está garantido ou a saúde está boa. Nós louvamos a Deus sim por tudo isso, mas também nós louvamos a Ele pelos seus grandes feitos. No versículo o salmista ensina que nós louvamos a Deus por causa da sua bondade, e que esta bondade não depende das circunstâncias humanas. Por exemplo, um trabalhador perdeu o emprego, essa semana perdeu o emprego, e
ele tem uma razão para louvar ao Senhor. Mas sério, ele perdeu o emprego. Não vai ter mais o sustento da família. Não vai ter mais a vida de a cada 15 dias estar lá no restaurante japonês. A cada 15 dias estar numa churrascaria. Ele perdeu o emprego. Por que ele tem razão para louvar ao Senhor? Porque ele entende que a bondade de Deus continuará se cumprindo sobre a vida dele. Assim como uma pessoa que foi promovida tem razões para louvar ao Senhor. Porque se ele foi promovido, foi por causa da bondade de Deus. Ou seja, a bondade de Deus, ela não é como o mercado financeiro, como o mercado de trabalho que oscila. Eu vou louvar ao Senhor porque Deus me promoveu, e eu vou maldizer do Senhor porque eu fui mandado embora. Não. É reconhecer a bondade de Deus. Por mais difícil que seja a vida do desempregado, não estou falando que é fácil, nem estou falando que estou julgando ninguém que está desempregado. Não, não é isso, tá? Eu estou dizendo que tanto o desempregado quanto o empregado tem motivos para louvar ao Senhor. Porque o empregado vai estar constantemente vivendo o cuidado de Deus, e o empregado da mesma forma. A bondade de Deus, ela é perpétua, ela é eterna. E ao continuar o versículo, o salmista faz uso da palavra cantem, que também é uma palavra imperativa. E por isso é uma ordem. E esta ordem é dirigida diretamente ao povo que está reunido no templo. E aqui se dirige a vocês e a mim. Porque nós estamos reunidos aqui no templo. Não é uma atividade individual. Você não está aqui porque você vai cantar louvem ao Senhor, o outro irmão vai cantar aleluia, o outro irmão vai cantar o hino sinceridade. Não, nós estamos reunidos para todos juntos em uma só voz entoar o mesmo cântico, adorando ao Senhor. E este louvar ao Senhor é um ato que é comunitário, realizado nos átrios da casa de Deus, que em nossos dias, átrio se refere ao interior da igreja. Então nós estamos no interior da igreja, ou seja, estamos prestando culto, louvando a Deus, dentro de uma igreja onde reúne o povo exclusivo do Senhor. Vocês, nós somos povo exclusivo, exclusivos do Senhor. Por isso nós não devemos ter ações individualistas dentro da igreja, mas devemos ter ações coletivas. Não é porque um irmão deu uma ideia melhor para realizar um trabalho da igreja, e a ideia do outro irmão também foi boa, não foi ruim, mas nós podemos juntar as duas e fazer uma mesma ideia. Não, mas a minha ideia foi melhor. Por que vai juntar as duas? Não. Somos um só povo, uma só mente, pensamos de igual forma, para poder cultuar ao Senhor, servir ao Senhor. No versículo 4, o salmista deixa de tratar do caráter do Senhor para tratar do ato que fundamenta o louvor de Israel. E o salmista diz: pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel como tesouro especial. Ao fazer essa transição de assuntos, o salmista usa a palavra escolheu, expressando uma ação que ocorreu uma única vez, porém com efeitos eternos. Deus agiu uma única vez, que foi escolher, eleger. Porém, os efeitos são eternos, isto é, são duradouros. Esta fala do salmista mostra que a escolha de Deus não é uma escolha provisória. Hoje você está sentado nessa cadeira do lado esquerdo aqui, irmão Marco. Perdão, do meu lado direito, a esquerda para você e direito para mim. Amanhã, o irmão Marco vai estar sentado do meu lado esquerdo aqui. Não é provisório. Não. O que o salmista está dizendo aqui, que a escolha de Deus é uma escolha irrevogável. Ela não muda. E esta escolha irrevogável é expressa em Jacó, o nome que representa o povo de Deus, acompanhado da expressão para ser dele, que juntas indicam que a eleição nasce exclusivamente do prazer soberano do Senhor. É sem esforço humano, sem esforço nenhum do homem,
sem esforço nenhum do seu povo, parte exclusivamente de Deus. E por que eu digo isso? Porque o povo foi constantemente rebelde contra Deus. Existe algo diferente dos dias de hoje? O povo é obediente 100% ao Senhor? Nos dias de hoje também tem as pessoas que são rebeldes. Veja, Israel murmurou no deserto, Israel fabricou bezerros de ouro, Israel desobedeceu a Deus em tudo que Deus ordenou que eles fizesse. E o que eu quero dizer é, eles não demonstraram gratidão por tudo que Deus havia feito por eles. Mas mesmo assim, a escolha de Deus não mudou. Ele permaneceu fiel ao seu povo. Ele permaneceu conduzindo o seu povo. Continuou abençoando o seu povo. Deus não rejeitou. Pelo contrário, se nós olharmos para o Novo Testamento, Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para poder dar a vida e salvar o seu povo. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Israel se tornou como um bem precioso, guardado pelo seu dono. Que é isso que a expressão do texto fala, se tornou um tesouro especial. O povo de Deus é algo precioso para ele, porque ele é o dono. Ou seja, não é Israel que possui o Senhor. O Senhor não é nossa propriedade. Deus não é propriedade de Israel. É Israel que é propriedade de Deus. Vocês fazem parte do novo Israel. Vocês são propriedade de Deus. Servos pertencentes a Deus. Sendo assim, o texto nos leva de uma ordem que é louvem ao fundamento do louvor, que é manifesto por meio da expressão o Senhor é bom. Tratando da bondade de Deus, ao escolher de forma soberana um povo para Ele. E este ato de Deus tem como resultado o louvor prestado por aqueles que Ele escolheu. Este louvor não deve nascer do entusiasmo humano, da emoção humana. Mas esse louvor deve nascer da gratidão profunda do povo por fazer parte da eleição divina. Nós devemos ser gratos. Então o nosso louvor ao Senhor deve surgir da nossa gratidão para com Deus, porque Ele escolheu cada um de nós, cada um de vocês, para poder fazer parte da sua eleição divina, para desfrutar da vida eterna que ainda está por vir, para desfrutar dos benefícios da vida cristã que nós já desfrutamos aqui na terra. Só que o ser humano é tão egoísta, ele pensa só em coisas concretas, coisas que ele pode tatear, coisas que possam mostrar para ele que Deus existe. Mas ele esquece que Deus ele trabalha no mundo espiritual. E a sua vida espiritual depende de Deus. Então, alegrem-se. Cantem louvores, expressando gratidão profunda, porque vocês fazem parte da eleição divina. Em nossos dias, esta eleição, ela continua existente. Deus não escolheu Israel lá no passado e parou em Israel, não. Isso é um exemplo do apóstolo Paulo, que saiu pregando aos gentios, foi um grande pregador da palavra de Deus, como nós podemos ver na Bíblia, e foi alcançando pessoas, e plantando igreja por onde ele passava. E isso perpetuou, atravessou séculos e séculos, e se encontra também nos nossos dias. Por isso que eu disse que se trata de uma ação que ocorreu uma única vez, com efeitos permanentes. Porque ela existe em nossos dias, e ela existe por causa de Jesus Cristo. Isto é, a eleição que Deus faz para o seu povo, ela se cumpre em Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 6, o apóstolo Paulo afirma que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, pois fomos adotados por meio de Cristo. Ou seja, a eleição que recaía sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, no Novo Testamento, recai sobre todos os que estão em Jesus Cristo, e isso inclui cada um de vocês. Isso inclui cada um de vocês. Vocês são escolhidos do Senhor. Vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte da eleição de Deus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz, afirmando aos seus discípulos que
não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Veja, a eleição não vem de baixo para cima. Não somos nós que escolhemos a Deus. Assim como a união do povo que nós tratamos no Salmo 133, versículo 2, que é representada pelo óleo que desce da cabeça de Arão até a gola das suas vestes, ensinando que a união vem de Deus, não vem do homem. A união da igreja não é constituída porque uma pessoa tem uma popularidade boa dentro da igreja. Então vou me unir a ela para que eu possa fazer com que a igreja cresça. Não, a igreja ela vai crescer por meio da união do Senhor, que é derramada dos céus, que é simbolizada pelo óleo que desce da cabeça de Arão até a sua barba. Assim como a eleição, ela aponta para a aliança de Deus com o seu povo. E sabe como que essa aliança é representada nos dias de hoje? Por meio de Cristo. O sangue de Cristo é quem une um povo pecador com o Deus que está nos céus. Não há outro intermediador. Sabe por quê de tudo isso, meus irmãos? Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as nossas vidas. Deus, Ele é soberano sobre todos os nossos atos. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre o seu coração. Portanto, a eleição do Senhor não é um ponto de partida arbitrário que tem contradições. Não. Ela é a garantia inabalável de que o propósito de Deus para o seu povo está consumado em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ao estarem reunidos na casa do Senhor, prestando culto, louvem ao Senhor. Eu tenho falado constantemente, louve ao Senhor, mas louve soltando a sua voz, engrandecendo o nome de Deus. Junte-se a voz, faça um grande coral. Mas um ponto importante, que o louvor, o motivo do louvor de vocês, não seja porque a sua semana foi boa e saiu do jeito que você esperava, que não seja porque as suas contas estão pagas ou porque existe paz na sua família. Devemos louvar o Senhor por isso? Com certeza, não estou falando que não deve, eu estou falando que não seja o centro. Porque tudo isso que nós louvamos a Deus porque temos paz na nossa família, porque a nossa saúde está boa, porque a semana foi boa, sabe por quê? Porque tudo isso é resultado da soberania de Deus na nossa vida. Então louvemos ao Senhor reconhecendo a soberania dEle sobre as nossas vidas. Reconheça isso. E quando louvar o Senhor, louve, porque antes de você existir, antes de tudo existir, Deus já havia te elegido, Deus já havia te escolhido. E tudo isso Ele já tinha feito em Jesus Cristo. Porque se você é um escolhido em Jesus Cristo, então você deve viver momentos de paz em sua família. Controle de Deus, soberania. Momentos que a sua semana é boa, é porque é o controle de Deus na sua vida. Louve ao Senhor porque Ele é soberano, te escolheu e te elegeu. Louvemos ao Senhor porque vocês e eu somos eleitos e esta eleição é para sempre. Louvar ao Senhor não é brincadeira. Louvar ao Senhor não é realizar deboches. Louvar ao Senhor não é dizer que é cristão e sair por aí afora maldizendo por meio do seu testemunho. Louvar ao Senhor não é estar na igreja cantando louvores lindos, chorando, derramando lágrimas, e lá fora é outra pessoa. Planta discórdia na família, discórdia no trabalho, discórdia na igreja, não é isso. Louvar ao Senhor é ter um coração rendido a Ele e entender que a soberania dele está sobre nossas vidas, dentro da igreja, fora da igreja e dentro das nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho. Muitas vezes nós rimos das coisas que são sérias. A segunda resposta para a pergunta é que Ele governa de forma soberana tanto a criação quanto a história. E veja, o versículo 5 diz: de fato eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. No versículo 5 ocorre uma mudança aqui.
Veja, o salmista deixa de tratar da convocação e traz uma confissão pessoal. Digo isso porque o salmista usa a expressão "eu sei", destacando uma convicção de uma experiência obtida pelo conhecimento de quem é Deus. Isto é, o salmista não está especulando quem é Deus ou quem pode ser Deus. Ele está tendo a razão, ele está dando a certeza de quem Deus é. E ele expressa essa certeza dizendo: o Senhor é grande e que está acima de todos os deuses. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para a expressão "acima". Por que a expressão "acima"? Porque está mostrando que o Senhor não é ligeiramente superior. Ou seja, não é que Deus é acima dos outros deuses porque em alguns momentos ele é diferente dos outros deuses. Não. Ao usar a expressão, o salmista mostra que não existe nenhum Deus que possa ser comparado com o Deus Altíssimo, o Deus vivo. E aqui eu trago um exemplo simples para os irmãos entenderem. É como o sol e a vela. Ambos iluminam. Mas a vela não ilumina e nem aquece como o sol, porque ela é pequena demais para isso. Já o sol é maior, ilumina e aquece muito mais que a pequena vela. E por quê? Porque a vela é criada pelas mãos do homem, e o sol é uma criação de Deus. A vela, com o tempo, o fogo vai queimando o pavio, ela vai encurtando, que ela vai derretendo e some. O sol, ninguém derrete. O sol não se dissolve, porque ele é perfeito. Foi feito pelas mãos de Deus. Ou seja, Deus é o ser supremo, como nós podemos ver também no Salmo 95, versículo 3, que diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Isso mostra que Deus está acima de qualquer ídolo criado pelo homem. Em nossos dias, como eu falei logo no início, o mundo oferece uma enorme lista de divindade moderna. E as mais comuns são dinheiro, sucesso, a busca pela aprovação de pessoas, a segurança que os bens materiais transmitem. Mas o salmista mostra que devemos olhar para tudo isso e falar com toda certeza: o Senhor está acima de todos eles. A satisfação que encontramos no dinheiro está em Deus. A satisfação que encontramos na fama está em Deus. A satisfação que nós encontramos na segurança que os bens materiais nos transmitem, na verdade, está em Deus. Mas para isso é preciso conhecer a Deus. Não é somente dizer: o meu Deus é um Deus de poder, ou o meu Deus é um Deus que não dorme. Isso a Bíblia já nos diz. E ela nos diz para que nós venhamos despertar curiosidade e nos aprofundarmos em querer compreender e entender mais essa expressão. Isso nós já sabemos, mas precisamos mostrar e ensinar para as pessoas que Deus é muito mais do que isso. Deus não é somente "Jesus te ama". Deus não se resume a frases abreviadas. Deus é muito mais profundo que isso. Ele é exatamente o que o salmista está dizendo. No versículo a seguir ele diz: tudo o que agrada ao Senhor, Ele faz, nos céus e na terra, nos mares, em todos os abismos. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Deus não se resume somente no "Jesus te ama", o meu Deus é o Deus de poder, o meu Deus é o Deus que não dorme. Não é isso. Ele é isso sim, mas Ele é muito mais do que isso, porque quando nós aprofundamos nessa expressão, nós iremos ver que nada escapa do seu controle. Até as profundezas da terra estão no seu controle. Esse versículo enfatiza a vontade de Deus, mostrando que ela é o centro de tudo, que toda a criação só existe por conta da vontade soberana de Deus. E ao listar a criação, o salmista ensina que não existe um único centímetro e nenhum canto do universo onde a soberania do Senhor não alcance, onde a soberania do Senhor não esteja presente. Em todos os lugares Ele está presente. Em todos os cantos desse universo, a presença de Deus se encontra. E lá se encontra a mão dEle, controlando e sustentando todas as coisas. Isto é, Deus domina e controla tudo, inclusive o seu coração, que ninguém vê. O seu coração que está lá guardadinho,
abaixo de tecidos, músculos, sangue, nervos, uma caixa de ossos, Deus está vendo o que ninguém vê. Então louve ao Senhor por isso, porque Deus alcançou você numa parte onde ninguém vê. No versículo 7, a soberania de Deus sobre a criação é expressa através dos fenômenos da natureza. Veja, no versículo nós encontramos as seguintes palavras: faz subir. E essa palavra subir indica uma ação permanente. Ela mostra que Deus não criou o mundo e se afastou para ver o que aconteceria após a criação. Não é como eu acender uma bombinha de festa junina ali, me encostar no carro de braços cruzados e esperar ela explodir para ver qual a intensidade do barulho dela. Vamos ver se os vizinhos vão reclamar? Não. Deus, Ele criou todas as coisas e sustenta tudo ativamente. Por exemplo, hoje, nós estamos aqui no culto. Está fazendo um solzinho meio tímido, mas está fazendo um solzinho. Se você sair lá fora, você vai ver que tem nuvens ao redor. Como que pode as nuvens estar próximo, no mesmo momento em que o sol está radiando sobre a terra, nós podemos ver nuvens, podemos ver os pássaros passar na frente desse sol e não são consumidos? Controle de Deus. Nós estamos todos empacotados de roupa porque estamos com frio, mesmo tendo sol. Mas os pássaros não sentem frio. Controle de Deus. Ou seja, o mesmo Deus que o povo louva dentro da igreja é o mesmo Deus que governa o clima. Seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos. Isso nos mostra que a soberania de Deus não é apenas constituída de histórias, mas a presença ativa de Deus no decorrer da história. Do versículo 8 até o versículo 12, temos outro movimento acontecendo. O salmista sai da criação e vai para a história. Ele passa a falar dos grandes feitos do Senhor. Para isso, ele usa a expressão, a palavra matou, indicando a ação de Deus na história, que é acompanhada da ação que ele também fez sobre os egípcios, quando Deus feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Tratando da 10ª praga que ele enviou sobre os egípcios para libertar o seu povo. Sinais e maravilhas, tratando do conjunto das pragas e as intervenções extraordinárias de Deus na história, demonstrando que o homem não tem poder nenhum para poder agir contra a vontade de Deus. E mostra para nós, crentes dos dias atuais, que devemos sempre lembrar que Deus destruiu todas as nações, destruiu as maiores forças do Antigo Testamento. Se hoje nós passamos momentos de opressão financeira, opressão política no nosso país, lembre-se que Deus feriu as grandes potências. O que Ele não pode fazer com um políticozinho que está oprimindo o seu povo? Se você passa por sofrimentos ou angústias, opressão da sociedade ou vida espiritual, Deus feriu as grandes potências. Se você foi abandonado pelos seus pais, ou se sente abandonado pelos seus pais, lembre-se que é Deus quem cuida de você. Controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Os versículos 10 e 11 deixam de tratar da libertação do Egito e passam a tratar da conquista de Canaã. O salmista diz: destruiu muitas nações e matou reis poderosos, Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Baçã, e todos os reinos de Canaã. A expressão destruiu, junto com a expressão matou, se refere às ações irreversíveis de Deus contra aqueles que não o temiam. E tudo isso ele fez pelo seu povo. Mas diante de Deus, todas as potências podem existir, mas elas sempre irão sucumbir. Elas são derrotadas e sempre serão derrotadas. E no versículo 12 o salmista mostra qual é o propósito desses atos.
Era para dar a terra como herança para Israel, o seu povo. Nada por causa da graça soberana de Deus para com o seu povo, que ele escolheu, como nós vimos no versículo 4. Portanto, Deus ele conduz a história. E o texto nos conduz da criação para toda a história que Deus está presente. Pois o Senhor governa as nuvens, derrota reis e é o mesmo Senhor que governa a vida do seu povo hoje. O Deus que controla as nuvens, a chuva, o sol. O Deus que derrotou as maiores potências do mundo antigo é o que governa a sua vida hoje. Cada um de vocês, escolhidos, eleitos pelo próprio Deus, com um objetivo: viverem a vida eterna. Para nós, eu e vocês, a soberania não é uma memória do passado, é uma realidade presente, que é expressa por meio da obra de Jesus Cristo. E tudo o que Ele faz tem um único propósito: cumprir a sua palavra em favor do povo que Ele escolheu. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? O mais interessante de tudo isso é que tudo que se revela em Cristo. Tudo que nós estamos vendo neste salmo se revela em Cristo. A soberania de Deus sobre a criação que é tratada nos versículos 6 e 7, é expressa em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo ensina lá na carta de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 17, em que ele afirma que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, para Cristo, e que nele todas as coisas subsistem, ou seja, todas as coisas se mantêm. Os atos de redentores tratados no versículos 8 a 12 são interpretados pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulos 10, versículos de 1 a 6, como tipos de prefigurações da redenção em Cristo, afirmando que essas coisas acontecem como exemplos para nós, para expressar a soberania de Deus para nós. A libertação do Egito antecipa a libertação do pecado que é operado por Cristo na cruz. A derrota dos reis de Canaã prefigura a derrota dos principados e potestades, realizada em Cristo, também na cruz. E assim mostrando que a vitória, o triunfo de Cristo na cruz, nos dá uma herança de podermos descansar no Senhor. O descanso que Josué não conseguiu dar para o povo, como é falado lá na carta de Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 9. Podemos descansar no Senhor, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Por isso, louve ao Senhor, porque nenhuma circunstância da vida está fora do controle de Deus, está fora do governo soberano de Deus. Seja um diagnóstico que o médico te deu, pegou você desprevenido, mas não surpreendeu a Deus. A crise financeira que apertou a sua família, pegou você desprevenido, mas não pegou a Deus. O relacionamento que se rompeu não ficou fora do alcance das mãos de Deus. Porque o seu coração pode se iludir com a pessoa, mas Deus já sabia, e por isso Ele já foi de antemão preparando o seu coração. O mesmo Deus que venceu as nações, que derrubou Sion e Og, e que deu a terra como herança ao seu povo, esse Deus governa a sua vida hoje. Ele governa a minha vida. Governa a vida de todos nós, e tudo isso Ele faz em Cristo, o seu Filho, que garantiu para você uma herança que nenhuma crise, nenhuma perda e nenhum inimigo pode tirar: a salvação, a vida eterna. Por isso, louve ao Senhor pelos seus grandes feitos, louve ao Senhor aquele que é soberano, louve ao Senhor aquele que é poderoso, louve ao Senhor que tem o controle de toda a história e de toda a criação em suas mãos. Por fim, a última resposta que responde à pergunta do nosso sermão é porque Ele é eterno e incomparável, dos versículos 13 ao versículo 21. O versículo 13 declara: Senhor, o Teu nome permanece para sempre. Senhor, a Tua memória, Senhor, passará de geração em geração. A expressão Teu nome se refere à totalidade do caráter de Deus, tudo o que Ele é e o que Ele faz.
E logo a seguir ele usa a palavra sempre, que se refere à eternidade de Deus. E aqui trago um exemplo dos nossos dias. Vivemos uma cultura em que a fama muitas vezes dura 15 minutos ou alguns anos. E o que parecia ser duradouro desaparece em pouco tempo. Independente se é 10 anos, 20 anos, 15 minutos, um mês, mas desaparece em pouco tempo. O que o salmista está dizendo aqui, ou melhor, nos ensina, é que o nome do Senhor não está sujeito a uma fama passageira, pois o seu nome é eterno e continuará sendo proclamado, o que é expresso pela palavra memória. E o salmista diz mais, ele diz que passará de geração em geração, indicando uma ação contínua, ela não é interrompida, uma ação contínua, ou seja, que não acaba. Esta igreja, por exemplo, está reunida nesta manhã, é uma prova disso. Domingo que vem ela vai estar reunida de novo, no outro domingo, reunida de novo, no outro domingo, reunida de novo. Tá, Célio, mas vai chegar um dia que essa igreja vai sumir, ela pode fechar, ok. Mas na eternidade ela vai estar reunida de novo diante de Deus, com todos os outros cristãos que estão espalhados pelo mundo. Veja, nós somos herdeiros de uma memória que atravessou séculos e séculos e chegou até nós por meio da palavra de Deus. E o salmista fundamenta a eternidade de Deus no versículo 14. Ele, ao fazer isso, ele descreve o caráter de Deus novamente, mas agora por meio de duas palavras. Defenderá, que se refere ao julgar o povo dele em favor do povo dele. Deus julga em favor do seu povo. E compadecerá, se referindo a uma compaixão profunda, o que pode ser até comparado com o amor de uma mãe. Aí alguns podem dizer, não, Célio, o amor de uma mãe ela é falho. Mas eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de intensidade. O amor de Deus é intenso pela sua criação. Esses dois atos tratam de ações futuras. E sabe quando essas ações serão concluídas? Serão consumadas? Em Cristo. No dia que nós estivermos diante do nosso Senhor para prestar contas das nossas ações, nós seremos defendidos por Cristo. Já somos, né? Porque 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que se acaso pequeis, tem um advogado fiel junto ao Pai, que é Jesus Cristo que advoga por nós. E Ele se compadecerá, olhando para nós pecadores. Ele expressará o seu amor, falando, entre no meu reino e regozije, porque ao olhar para a face de cada um de nós, Ele está vendo a face de Cristo, porque Cristo nos justificou do nosso pecado. Nos versículos 15 a 18, o salmista se vira para os ídolos e dizendo, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego em suas bocas. Aqui o salmista, ele está sendo irônico, pois ele se refere aos materiais usados para a confecção dos ídolos. E ele fala, o que adianta vocês fazerem isso? Vocês não sopraram o sopro de vida nas narinas deles? Deus soprou o sopro de vida nas narinas do homem quando o criou. O salmista ele está sendo irônico. E veja, os materiais são preciosos. O texto fala que são materiais preciosos, mas os objetos que esses materiais preciosos se tornaram são inúteis, que eles não podem fazer nada. Aí veja, em nossos dias os ídolos não são as estátuas de metal, não são somente elas, mas as contas bancárias que nos transmitem segurança, carreiras profissionais que nos prometem reconhecimento, são só alguns deles. Mas esses ídolos são fabricados por mãos humanas também, e não pode dar ao homem o que somente Deus pode dar, que é satisfação. E essa satisfação vem de Deus porque está no seu controle soberano, pois esses ídolos criados por mãos humanas são incapazes, porque eles não têm boca, não falam, não têm olhos, não veem, não têm ouvidos. Então eles são incapazes, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer muito mais coisas que nós não podemos enxergar e nem conseguir ver. Os
Ao continuar o versículo, o salmista diz: tornam-se semelhantes a eles os que fazem todos os que confiam. O que o salmista está ensinando aqui é que os que prestam culto para estes falsos deuses são como eles, cegos, surdos, mudos, porque a idolatria não se trata só de erro teológico, mas também de uma ruína existencial, porque as pessoas buscam satisfazer o seu ego com coisas que são passageiras, coisas que são destruídas. E os versículos 19 e 20 convoca todos os povos a louvarem ao Senhor, pois ele diz: casa de Israel, bendiga o Senhor. Casa de Arão, bendiga o Senhor. Casa de Levi, bendiga o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. E eu chamo a atenção dos irmãos novamente aqui agora para a expressão temam. Porque essa expressão ela está se referindo a todos que se aproximam do Senhor com reverência, medo. Não porque Deus pode fazer um mal contra eles, então eles se aproximam de Deus, não. Mas ter com medo por conhecer a Deus e saber do que Ele é capaz de fazer por meio do seu poder. Por isso, a convocação não é somente para os judeus. Nos nossos dias, a convocação é para os judeus e para os gentios, para os povos de todas as partes, de todos os cantos. Não é somente para um grupo específico, é para todos. E o versículo 21 fecha o salmo dizendo: desde Sião bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Neste versículo o salmista se refere à presença do Senhor, pois ele usa a expressão habita e finaliza com a expressão aleluia, fechando o salmo da mesma forma que ele iniciou. E o aleluia significa louvar. Então ele inicia louvando ao Senhor e fecha o salmo louvando ao Senhor. Mas veja o interessante, esse aleluia, que é louve ao Senhor, do final do salmo, ele aponta para algo maior, para algo que nós ainda não conseguimos enxergar nesta terra. Peço a vocês que abram a Bíblia de vocês lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 6. Inclusive, uma parte desse texto foi lido durante a liturgia. Diz assim o texto: depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra, e com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: aleluia, aleluia. E todo o trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-nos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi prometido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja, aleluia, está apontando para um louvor eterno. Estaremos eternamente louvando ao nosso Senhor. Hoje estamos reunidos louvando a Deus. Possa ser que daqui uns minutos alguns de nós vão se encontrar com o Senhor, ou possa ser que o Senhor venha se encontrar conosco, e vai ser um momento em que essa
esse aleluia final do Salmo 135 estará se cumprindo. Todo o povo do Senhor diante dele, louvando e o adorando por toda a eternidade. Chegará o dia em que todos os servos estarão diante do trono do Cordeiro, o adorando por toda a eternidade. Portanto, os versículo 13 ao versículo 21 ensina que o Senhor é eterno quando tudo é criado. Tudo que é criado não passa sem ser controlado por Deus. Tudo o que é criado pelas mãos do homem vai ser destruído. Porque tudo o que Deus faz é de forma fiel. Ele não falha e nem é incomparável. Tudo que Deus faz é incomparável com aquilo que o homem pode fazer. Mesmo que o mundo ofereça inúmeros substitutos para o lugar de Deus no nosso coração, o salmista ensina que os que confiam em ídolos são vazios como os seus ídolos. Mas que os que confiam no Senhor permanecem nele, e os que o louvam refletem a sua glória. Veja como Deus é perfeito, como Deus ele é magnífico, como Deus é esplendoroso em sabedoria. Digo isso, pois a eternidade do seu nome, o nome do Senhor, se cumpre em Jesus Cristo, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6 e 17, versículo 26. Em que Jesus declara ter manifestado o nome do Pai aos seus discípulos. Em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, em que o apóstolo Paulo afirma que Deus exaltou Cristo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor. A compaixão do Senhor pelos seus servos encontra expressa definitivamente em Cristo, que é o sumo sacerdote compassivo, tendo em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Como nós podemos ver na carta de Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. E veja como o amor de Deus é incomparável. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo afirma que Cristo ressurreto está à direita de Deus e intercede por nós, pecadores, isto é, por vocês e por mim. O que eu quero dizer com isto é que a compaixão do Senhor não é apenas um sentimento, mas uma intercessão ativa por meio do Filho para cada um de vocês. E por fim, a habitação do Senhor em Sião aponta para Cristo como o verdadeiro templo, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Sendo assim, trago as últimas aplicações para os irmãos. Louve ao Senhor porque Ele é eterno. Não confie no que o mundo oferece. Não corra atrás do que o mundo te oferece. Confie somente naquele que dura para a eternidade, que defende o seu povo e se compadece dos seus servos, e que em Cristo habita permanentemente em meio ao seu povo até a consumação dos séculos. Lembram-se da pergunta que eu fiz no início do sermão? Pois bem, quando vocês estiverem em um dia ou em algum momento que pareça estar sem sentido na sua vida, lembre-se que você está ali porque é a vontade de Deus. E mesmo que seja um momento angustiante, um momento de tristeza, ou um momento de desespero, louve ao Senhor neste momento também. Porque por meio desse louvor, você está expressando a sua satisfação no Senhor. E tenha certeza de que Deus irá te atender. Deus irá te sustentar. Não estou fazendo uma profecia, tá? Só estou falando da providência de Deus sobre a vida daqueles que o buscam. Da providência de Deus sobre a vida daqueles que pertencem a Ele, ou seja, a providência de Deus sobre a vida dos seus servos. Lembre-se disso e carregue isso com vocês. Louve ao Senhor que é soberano de tudo do que Ele fez. Oremos.